Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou Marcelo Taverneiro e hoje será um assunto bem descontraído, um papo bem mais solto, onde falaremos de jogos que marcaram nossa vida de algum meio e estão marcando até hoje. Hoje estou aqui com a presença ilustre de alguém muito importante, barra meu irmão. E aí, galera? E falaremos um pouco sobre isso. Então eu nem peço pra pegar pergaminho, nem pra pegar nada, porque isso daqui vai ser um vídeo bem descontraído. Então, solta a vinheta. Como vocês me conhecem já faz um tempinho pelo Facebook, e muitos jogos eu tento demonstrar por lá como eu gosto, e outros eu não tenho muita afinidade, que eu vou falar aqui, mas mesmo assim marcaram minha vida com base em ódio, eu quero que você comece a falar. Que jogo, tipo assim, vamos começar dos jogos mais antigos até os mais recentes. Qual o jogo mais antigo marcou sua vida e por quê? Cara, jogos antigos, eu sou muito melhor pra falar de jogos antigos do que você, porque eu sou meio... Matusalém. Pra mim, um dos jogos antigos que mais marcou foi quando ainda, tipo, meu irmão nem era nascido, que foi um jogo chamado Contra. Muitos que estão aí do outro lado da câmera vão lembrar de um jogo muito difícil. Era um jogo basicamente impossível. Do passado. Cara, ele gerava ódio, porque tinham fases que você ia se adaptando, ia passando de fase numa boa, mas aí chegava numa fase que você tinha um ódio. Cat Mario. Concentrava no seu âmago aquela vontade de pegar tudo que era seu e jogar pela sua janela. Dane-se se você era rico, se você era pobre. Gerava ódio, entendeu? Contra foi esse tipo de jogo. Seu filho da p***! No meu caso foi algo muito parecido, que foi Dark Souls. Nossa, velho. Mas por que Dark Souls foi muito importante pra mim? Porque foi Dark Souls que me fez conhecer Skyrim. Na época que eu comprei o Dark Souls, foi uma parada muito assim: pô, Marcelo, tem um jogo muito legal que a gente tem que apresentar pra você, chama Dark Souls. Eu quero que você jogue um dia. Foi o pior dia da minha vida. Foi o pior dia da minha vida. Não tem a separação do meu pai e da minha mãe, né? Não se compara ao ódio que eu senti jogando Dark Souls. E até hoje eu não tenho nenhum sentimento bom por esse jogo. Aí eu fui trocar o jogo e o camarada que tava vendendo, ele falou assim: tem esse jogo que estão comprando muito que chama Skyrim. Parecia que eu saí do inferno e fui pro céu. Eu vi Jesus naquele jogo. Eu vi Jesus em Skyrim, mano. Não tenho talos. Então, eu tava vendo Salvador, o Messias pra mim. Um jogo que pra mim marcou não só um jogo, uma série de jogos. Porque o primeiro console que eu tive na minha vida, ao contrário de muitos que provavelmente começaram pelo PS1, PlayStation, teve galera que começou pelo Atari, Super Nintendo. Porra, a galera começou da Atari e já está morta. Não está vendo o vídeo, já estão numa tumba. Entendeu? Isso é muito, velho. A galera começou pelo Genesis. Eu comecei pelo Nintendo 64. Ou seja, eu fui da época que os jogos já tinham um gráfico um pouco melhorado, porque o Super Nintendo tinha um gráfico basicamente horrível. Mas eu comecei pelo Nintendo 64 e os jogos que eu mais jogava era Diddy Kong Racing, que tem uma galera que basicamente odeia aquele jogo, que era um jogo de corrida que tinha uma hora que você não passava mais de fase. Era uma desgraça. Só uma objeção. Teve uma coisinha que eu nunca entendi. Sempre no Natal eu ganhava minigame, sabe? E tinha um joguinho de carro, sem brincadeira nenhuma. Eu nunca entendi. Ficava eles correndo numa mesma reta, não tinha nem chegada nem saída. Ah, que ficava aquele barulho de... Aí você jogava o carro pro lado e voltava. Qual era o objetivo daquilo? Escravizar a humanidade? Aquilo ali era um loop infinito. Você ficava naquilo ali pro resto da vida e dane-se. Era só escolhe, só. Fui iludido minha vida inteira. Eu pensei que eu ia ganhar aquilo lá. Eu tinha ganhado. Ele destruiu a minha infância no Natal. É que nem o Tetris. Tetris eu sei. Você ia montando. Tetris eu não sou tão burro nesse ponto. Pô, mas tinha uma galera antigamente que não sabia o objetivo do jogo e achava que o objetivo do jogo era chegar no topo. Chegava e perdia, ué. Seus amigos pensavam nisso?
Eu já pensei nisso. Você é muito retardado, você é imbecil. Você ficou com um manicômio. E, cara, mas puxando o gancho dos minigames, cara, era uma coisa legal porque os minigames eles tinham vários tipos de jogos. E, por sinal, no Nintendo 64, as fitas, cara, fitas, só de falar fitas já dá náusea, porque era muito ruim, porque você tinha que soprar. Você soprava pra poder pegar. E isso, quando não pegava, sabe como é que era o macete? Você tinha que fazer ela, você encaixava a fita, e depois que você encaixava a fita, você tinha que manusear ela, tipo uma saída. Ela ficava inclinada pra conseguir pegar. O mais bizarro, sabe o quê? Era bizarro. Que isso de assoprar fita era proibido. Você falou de Nintendo, eu lembrei de uma parada que foi muito marcante pra mim, que chamava Pokémon. Ô, louco. Cara, por que Pokémon foi tão marcante pra mim? Eu aprendi a jogar Pokémon na minha 7ª série. Isso faz muito tempo? Não, deve fazer uns 5 anos, 6 anos. Por aí. Um tempo atrás. Sendo que eu não tinha Android na época, Android era caro. Eu tinha Java. E o que eu jogava nele era de Game Boy Color. Era aquele preto e branco. Não, o Color não era preto e branco. O Color, ele tinha algumas cores, mas era uma parada muito 8 bits, uma coisa tão... É verdade, Pokémon Cristal, do Color. É verdade, é verdade. Do Color, é o presidente. Roubou todo mundo esse jogo. Voltando. Por que isso me marcou tanto, esse Pokémon? Que foi o Cristal na época, que tinha os 3 cães lendários, né? Tenho de lembrança até hoje, ó, da época que eu jogava Pokémon na escola. E era o melhor de todos. Era o melhor, eu adorava. Raikou, Suicune, meu Entei. Entei pra mim, ele é o melhor Pokémon dos 3 lendários. Por que isso foi um marco pra mim naquela época? Pelo simples motivo. Porque eu meio que matava a aula pra jogar aquilo. Caramba. Não façam isso. Mas por que eu matava a aula fora da sala? Não. Tem um amigo meu chamado Brandon, tá assistindo isso aqui, ele vai comentar aqui embaixo. Abraço, cara. Brandon, o bárbaro. O cara é um armário. Assim, na época ele era muito gordo. Aí o que eu fazia? Eu botava ele na minha frente, na cadeira, e eu ficava atrás dele jogando Pokémon. Ninguém nem me via, porque eu sempre fui baixinho. Você era desse tamanho, o cara desse, óbvio que ele vai te tapar. Eu ficava ali atrás assim, ó, jogando a aula inteira. Eu só parava de jogar quando o professor explicava a matéria. Mas eu nem escrevia nada. Cara, que mau exemplo pra todo mundo, pessoal. Não, mas eles estão vendo que você teve infância. É, mas pelo menos eu tô sendo sincero, é válido, é válido. Todo mundo tem uma história de infância que com certeza eles já fizeram muita cagada. Certeza. Mesma época, não, foi mais antigo do que isso. Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, 11 anos de idade. Acho que sim, por volta disso. Eu joguei um jogo que foi marcante pra mim, porque foi daí que eu enganjei nos jogos de RPG, tipo, de console. Que foi Kingdom Hearts 2. Que contava a história de um personagem que ele vagava entre dimensões da o Pateta de escudeiro dele, e junto com ele tinha o Pato Donald, que era um mago. Caraca, Pato Donald. E ele usava, né, eu não lembro o nome da espada, era uma espada que era uma chave, e o jogo era espetacular, eu recomendo pra quem tiver aí. Por que eu não tô falando da história? Porque na época eu era novo e o jogo era em inglês. Na época, pra eu ter zerado esse jogo, você sabe como foram? Na época vendiam algo que nem existe mais hoje, chamado Detonado. Vendia em banca de jornal. Não, mas hoje o Detonado é online. Mas não é uma parada como um trambolho desse tamanho assim, da grossura de um livro. É porque eu não separei o Detonado aqui, eu tinha o Detonado de todos os Resident Evil aqui. E você tinha que comprar e ler, pra você saber como zerar o jogo. E eu não lembro da história, mas a história é muito boa, é muito interessante. Por que ele marcou em questão de RPG? Porque você forma a build do seu personagem, que é o Sora, né, se eu não me engano. Você forma a build, você adiciona mais em força, inteligência. É muito item, o jogo é muito complicado em questão disso pra quem não entende inglês. Mas quem entende pelo menos o mínimo, verbo to be, vale a pena conferir ele. Marcou muito também. E falando de RPGs, puxando gancho, e como a gente estava falando da Nintendo anteriormente, um jogo que me marcou quando eu iniciei, que foi um jogo de RPG que pra mim foi assim, que eu joguei uma boa parte da minha infância e depois eu admirei todas as obras Legend of Zelda. Cara, Zelda foi aquele jogo que na época, o Ocarina of Time, muita gente lembra como um dos melhores jogos, né, um dos melhores que foram criados na época. Legend of Zelda foi aquele jogo que tinha aquela história de o Link. Por favor, Zelda não era o nome da criança, era Link.
Pelo amor de Deus! Eu nunca consegui jogar esse jogo direito. Por quê? Meu QI não... Meu QI de criança não... Eu não tinha o cérebro expandido, não. O jogo era muito complicado. Não, sim. O jogo era complicado demais. Sim. Não vem com essa. Sim. Uma criança de 4, 5 anos jogar aquilo ali é querer se matar. Aquele jogo é cheio de quebra-cabeça, é cheio de enigma. E você tinha que desvendar as coisas, porque no jogo não era só enigmas de quando ele era criança. Tinha enigmas de quando ele era criança, e depois ele viajava para o futuro para poder ter mais enigma. Então era muito complicado. E o bom do Zelda é que ele me marcou de uma forma que a partir dali eu comecei a gostar de RPG. Comecei a gostar dessa história de guerreiros e magos, essa história toda. Tanto que até hoje, quando raramente, historicamente, meu irmão me chama e eu acabo aparecendo pra gente jogar, né, que foram umas raras vezes, eu sempre quis jogar de mago e essa história toda. E o jogo, ele ensina pra você a forma tática de equipamentos, hora certa de usar equipamentos, desvendar segredos através de algum item, algum acessório. Então sempre tem isso. E falando de acessórios e itens, um jogo que muita gente odeia, mas eu tenho certeza que marcou muitas gerações, foi Grand Chase. O Grand Chase foi um jogo que, por conta de marcar gerações, ele não era um RPG. Ele tinha sessões, salas, PVP. E foi um jogo que muita gente, mesmo tendo gente que nunca vai admitir, alguém já gastou dinheiro com aquela diaba daquele jogo. Posso falar uma coisa? É a segunda coisa no vídeo que vão me odiar. Depois você fala que Dark Souls, por favor. Olha só, eu tenho motivos pra odiar Dark Souls, eu expliquei. Eu odiei GC. Por quê? Você não sabe quando você fica com ranço de alguém? Sem motivo, só quando bateu. O jogo foi tão modinha na época que você chegava na Lan House, era diferente de CS, que todo mundo gostava porque ficava na Lan House inteira contra você. Counter-Strike era tanta gente que ia na Lan House, né? A Lan House ficava cheio de pessoas que levavam o GC como uma moda. E eu odiei isso, odiei. E se lançasse de novo eu poderia desmistificar isso. Mas um dos motivos que eu não gostei também, eu joguei Tibia e eu adorava a jogabilidade, mas eu odiava a parada do Grand Chase ser tão limitado. Sim. Eu era tão mundo aberto, sabe? Eu falei de Tibia, eu falei de Kingdom Hearts. Teve um jogo que eu joguei muito chamado Priston Tale. Eu fui acostumado com esses jogos com o tempo que tinha um mundo aberto, que era algo expansivo. Diablo 2, um jogo que era expansivo. Diablo, perfeito. Aí você sai de um jogo que ele tem um mundo praticamente aberto pra época, e vai pra um jogo que é tipo um quadro, porque era praticamente um quadro, né? Era uma parada desse tamanho aqui, com umas setas assim, que você poderia pular em cima. E com uma câmera focada apenas. Que o couro lambia ali no meio por um objetivo. Sim. Era basicamente isso, o jogo. E eu não gostei nem um pouco disso. Não, e não era só ele. DD Tank também foi outro que teve esse estilo que muita gente não gostou por conta disso. Você sabe um jogo que eu gostei muito? Mas foi febre. DD Tank foi uma febre. Você sabe um jogo que eu gostei muito, que ele era focado em quadro? Gambaldi. Era muito louco. Deve ser porque tinha tiro. Sim. E não era RPG de armadura, essa coisa assim. O LoL me marcou muito, vocês não têm noção. Por quê? Porque a partir do ano passado eu comecei a jogar, antes da Taverna ter o estopim de audiência que tem hoje. E nessa época foi que eu conheci muita gente. Amigos que estão aqui comigo até hoje, tanto da minha cidade, tanto fora do estado em que eu viajo pra ver. Abraço a todos vocês. Até um deles mesmo que foi o mais chegado a mim, que nós marcamos pra Comic Con, pra BGS juntos. Ele é de São Paulo, tudo bem que ele agora tá nos Estados Unidos, ano que vem a gente vai se ver. Mas eu fiz amizades, assim, no jogo do Summer's Rift ele fala em forjar o tempo todo. Eu forjei amizades no LoL. E isso foi maravilhoso. Entende? Amizades que estão aqui até hoje, dentro da cidade e fora do estado. Olha a lição, ó. Get over here! Get over here! Aí, mano, aí tá jogando que sabe agora. Caraca, eu não tenho que reclamar de mim não, cara. Você acha que eu cheguei a taverneira toda, fazendo tricô? Falamos demais até então. Falamos de
muito jogo, demorou muito tempo. Não deu pra falar de todos, por quê? Porque foram esses jogos aqui, foram alguns que nos marcaram. E são muitos, óbvio. Muitos. É uma lista infinita, vamos falar mas... só alguns em lista aqui. Resident Evil, Com certeza. do 1 até o 4, porque do 5 pra lá eu não gostei. Opinião minha. Tem gente que gostou, mas eu não gostei daqueles... Não gostei. Você? Final Fantasy. Pô, não vou falar não, só lista. Final Fantasy. Final Fantasy. Spider-Man na época do PS1. Do PS1 que você tirava teia no céu. Que a mão era um tijolo, tá ligado? Tipo E isso. você falava que era um gráfico maravilhoso. Super Mario Bros. Sonic. Sonic. Cristo amado. Sonic. Sonic tá no coração até hoje. Diablo 3. Diablo 3 era maravilhoso. E por aí vai. São diferentes jogos que nos marcam. The Last of Us tem uma história... Nossa. Com certeza. Explode mente. Dragon's Dogma. Porém, a gente falou alguns que marcaram a gente por motivos pessoais ou até mesmo... Sim. Cara, muitos. Age of Empires. Que... Age of Mythology. Fora os jogos de console muito mais antigos, que tem Mega Man, Super Metroid, F-Zero, Star Fox, Tinha um jogo... Star Wars. Ó, tinha um jogo, eu não lembro o nome do console porque era muito antigo. Ele tinha um sapinho, ele tinha mais uns personagens e a gente nascia em volta de uma fogueira. Pra muitos aí que tá vendo a galera das antigas, foi o jogo que marcou eles na história do RPG. Com certeza. Juro, pode conferir. Eu espero que você que tenha gostado desse vídeo, por favor, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, porque muita coisa vai vir. E não esqueça, comente aqui embaixo exatamente os jogos que você acha que marcou sua vida e o porquê deles marcarem sua vida. Aí eu posso interagir e vai rolar um bate-papo muito interessante aqui entre nós. Beleza? Alguma coisa a dizer? Eu só quero deixar aqui o meu abraço. 2000 anos depois. Não é mesmo? E é isso aí. Agradeço a presença aqui, o convite. Tá. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela paciência de assistir esse vídeo tão longo, mas eu acho que foi divertido. Caso vocês tenham gostado do formato, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer mais. Então, muito obrigado. Estejam sempre conosco e... Tchau! Valeu!